qual que foi o problema do Brasil? O Brasil, por conta daquele acidente, tudo bem, foi um negócio terrível e tal, mas parou tudo ali. Então, só o relatório do acidente demorou anos para ficar pronto. E todos os outros países, o que fizeram? Passaram na frente. Passaram. Então, hoje, assim, né? Vamos lá. Nós temos Alcântara, para quem conhece, Alcântara fica ali no Maranhão. Alcântara é um dos melhores lugares do mundo para lançar foguete, porque é muito perto da linha do Equador. Se você lança um foguete perto da linha do Equador, você ganha, por conta da velocidade de rotação da Terra, uma economia que, dependendo da órbita que você manda, pode chegar até 30% de economia em combustível, sendo que foguete hoje, 95% dele é combustível. Então, é um lugar muito bom. Só que, o que aconteceu com a Alcântara? Ficou esquecida, ficou lá sucateada. Hoje, o mato tomou conta lá, infelizmente, né? E tá lá. E nesse meio tempo todo, o que cuidava do programa espacial era a AEB. O programa espacial brasileiro sempre teve um problema seríssimo, que ele sempre foi uma bola dividida. Então você tem, de um lado, a Agência Espacial Brasileira e do outro lado, a Força Aérea Brasileira, a FAB. Então tem, por exemplo, vai ter um lançamento em Alcântara agora. Agora, em março, vai ter um lançamento em Alcântara de um foguete coreano. A AEB quer transmitir o lançamento. A FAB não quer transmitir. Olha aí. Por quê? Então, não sei, ué. Vai lá e pergunta para os caras. Alguma hipótese? Então, não dá para saber. É uma bola de... Falta de governo. O que eu falo é o seguinte, cachorro que tem 2 donos morre de fome. O Programa Espacial Brasileiro, esse é o problema. Ele tem 2 donos. E esses donos, eles não conversam entre eles. E está prestes a ter um terceiro, né? E está prestes a ter um terceiro, a Lada. Então, o que acontece? Agora faz, o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, né? Foi aprovada, né, a nova lei do espaço, é que pode dizer isso aqui no Brasil, que é um negócio, sim, terrível para o desenvolvimento. Na verdade, todos os países estão indo numa direção. O Brasil está indo totalmente contrário a essa direção. É um negócio que, sinceramente, não dá para entender o que eles estão querendo fazer. Assim, o Brasil vai fazer foguete? Muito provavelmente não vai fazer foguete. Nem tem por que hoje fazer foguete. Mas poderia usar Alcântara. Sim. Alcântara poderia ser usado. Ainda que a gente cedesse para outros programas espaciais. Mas aí, aonde que entra o problema? Quando foram, né, vão até dar aqui o crédito para quem foi, mesmo que foi no governo Temer, né, embora a assinatura aconteceu só no governo Bolsonaro, mas quem começou a toda a coisa do negócio, para até o pessoal entender aqui e tentar explicar para vocês, né, o tal do Acordo de Salvaguardas. Que é? Acordo de Salvaguardas Tecnológicas quer dizer o seguinte: qualquer foguete do mundo, 80% das peças dele são dos Estados Unidos. Então você precisa ter um documento que garanta o seguinte: eu vou trazer um foguete para ser lançado aqui em Alcântara, eu tenho que garantir que ninguém vai abrir o foguete e fazer a engenharia reversa daquelas peças, porque aquilo lá é de patente, é dele, é americano. 80% das peças de todos os foguetes do mundo são isso. Então você precisa fazer um acordo, chama-se Acordo de Salvaguardas Tecnológico. É isso. O problema é, quando isso começou a tramitar ali, aí depois o Ciro pode até dizer melhor que eu só sei de notícia, né? Quando isso começou a tramitar ali, começou a surgir, erroneamente, a ideia de que a gente estava dando Alcântara para os americanos. Isso não tem nada a ver, porque a gente não está... Esse acordo ele não mexe com o terreno. Isso foi mais ou menos quanto, Sérgio? Isso aí foi agora, entre o Temer e o Bolsonaro, entendeu? Mas, aquela época de ouro. Isso. Mas assim, no final das contas, aprovaram o Acordo de Salvaguardas. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso faz com que eu possa lançar qualquer foguete de Alcântara hoje. Hoje, Alcântara pode ser lançado qualquer foguete. Eu posso trazer um foguete, tanto que agora a gente tem um programa com uma empresa sul-coreana chamada InnoSpace. Eles lançaram um foguete esse ano, o Hambit, e vão lançar, está programado 5 lançamentos para o ano que vem, de Alcântara. Entendeu? Por quê? Porque tem um acordo de salvaguardas. E aí o que acontece? Tem grandes problemas em mexer com Alcântara. A Alcântara está lá no meio do mato, lá, tá, aliás, não sei se vocês souberem apontar no mapa onde fica Alcântara, isso é um problema sério. O pessoal sabe, ninguém sabe onde que fica direito. Não, vale o Ciro. Não, o Ciro com certeza sabe. Café com leite. O que acontece? Você teria que... Vamos supor que a gente vai fazer um foguete. Você teria que construir uma infraestrutura. E aí, é uma coisa minha, pessoal minha, não pode fazer isso.
Porque a infraestrutura em Alcântara, a gente sabe quais são as 3, 4 empresas que têm capacidade de construir ali. Entendi. Eu falo para vocês quais são. Por favor. Queiroz Galvão, Odebrecht e mais umas 2, que a gente sabe o que aconteceu com elas. Tá. Agora, imagina o que elas vão fazer em Alcântara se tiver que construir. Então, isso está fora para mim, isso é fora de cogitação. O que acontece com a empresa igual aí no Space? Olha que coisa interessante. Você não precisa mexer em infraestrutura nenhuma em Alcântara. A empresa vem, ela monta a base dela do foguete, ela lança o foguete, usa o centro de controle de Alcântara e depois ela vai embora e leva embora a base dela. Pronto. E deixou aqui uma grana para gente, porque ela pagou para usar. Então, e para mim, né, assim, se eu tivesse alguma coisa, uma solução seria essa. Comece a vender. Alugar o espaço. Comece a alugar. Você aluga o espaço ali, o acordo de salvaguardas garante que a gente pode fazer isso e tal. Por que que isso seria bom? Por vários motivos. Primeiro, porque ia começar a entrar uma grana para o Brasil de uma fonte diferente. O que iam fazer com essa grana depois, a gente pode ficar aqui 10 anos discutindo. Mas pelo menos ia entrar uma grana diferente. Isso é legal para cá, ia entrar uma grana bem diferente nisso aí. E uma outra coisa, por exemplo, a empresa que vem aqui lançar, ela tem que trazer os engenheiros dela. E os engenheiros, eles não vêm aqui um dia e vão embora, eles ficam aqui uns 20, 30 dias. Pô, você chega para o cara e fala assim, cara, você não quer dar uma palestra ali na Federal do Maranhão pra gente? Você não quer... Federal do Maranhão é um pouquinho mais complicado. A gente o vai buraco falar dela literalmente daqui a é mais pouco. embaixo. Não, mas você não quer dar uma palestra ali na Federal do Rio, na USP e tal? Por quê? Porque aí você começa a incentivar, o pessoal começa a ver e fala, caramba, tá tendo alguma coisa no Brasil disso, entendeu? Sim. E aí você vem. Aí vem um coreano, que é daí no Space. Agora, se eu não me engano, a C6, que chama, que é uma empresa do Reino Unido, também está pensando em lançar foguete de Alcântara. Então vão vir engenheiros da Inglaterra para cá. E aí você começa a fazer uma troca científica. Não vai ser uma troca tecnológica, nada disso. Mas você vai começar, você leva um engenheiro um dia ali, aí você junta uma criançada e fala, ó, pessoal, vamos lá visitar o foguete lá na praia. Ó, que legal. Pô, eu vou lá no Texas ver o foguete do Elon Musk. A gente chega a 20, 30 metros do foguete, entendeu? Leva a criançada, junta a criançada no lugar e leva, ó, nós vamos lá. A empresa aí no Space, ela paga, entendeu? Vai todo mundo lá, visita, depois volta. E você começa a movimentar isso. Deixa eu fazer uma provocação, então, Sérgio. O Ciro, a sua turma boa está aqui um pouco indignada com a resposta do Sérgio e perguntando o que você pensa a respeito da questão da soberania em relação a isso que ele está dizendo. É evidente que o Sérgio tem o mesmo nível de preocupação que eu. Ele apenas está fazendo uma concessão à realidade trágica brasileira contemporânea. Entretanto, nós temos que trabalhar, meu livro chama O Dever da Esperança. Normalmente você não associa esperança a dever, né? Então as evidências todas são desesperançosas. Com certeza. Mas é preciso que a gente tenha a formulação. E aí, veja, ceder o espaço físico de Alcântara para coisa faz o Brasil ganhar um trocado mesmo nesse universo econômico e tecnológico e tal. Entretanto, nós não podemos imaginar um país com as características do Brasil, eu não posso imaginar, sem dominar determinadas tecnologias sensíveis. Isso aí é soberania. Hoje, o outro nome de soberania é ciência e tecnologia. É isso. Porque, repare uma coisa objetiva. Vamos fazer uma pergunta só para encaminhar o raciocínio. Faz sentido um país como o Brasil, cuja último envolvimento com guerra foi no século XIX, a genocida Guerra do Paraguai, em que nós nos prestamos a um serviço sujo da Inglaterra, é outro assunto para outra hora. Mas, assim, se nós dissermos que faz sentido ter uma estrutura de defesa, daqui para diante tem determinadas consequências. Por exemplo, faz sentido, tendo uma marinha ou uma aeronáutica, que nossas naves e belonaves sejam guiadas pela Starlink do Elon Musk? Pô, o cara desregula um grau no satélite, no GPS e tal, e você sai do Rio de Janeiro para atender uma ocorrência em Manaus, vai bater em Luanda, em Angola. Então é evidente, quer dizer, na minha cabeça, nós precisamos, é evidente, uma coisa não colide com a outra. Eu acho que a gente tem que animar ali. E aí você tem determinadas maluquices brasileiras, porque são valores que colidem, mas nós estamos numa agenda hiperfragmentária que perde a noção das prioridades, das hierarquias, dos valores que não negam um ao outro. Apenas
ali é o único lugar que você pode, de fato, ter as excelências, a eficiência de lançar um foguete geoestacionário, um satélite geoestacionário na órbita mais viável, etc, etc. Então, mas tem uma estrutura quilombola do lado que você pode deslocar para qualquer lugar. Não, cara, mas por que você não pega o quilombola, claro, chega lá para ele e fala assim, cara, nós vamos construir um museu para vocês isso, aqui, ó, tudo maravilhoso, mais. cara. E E vocês tudo vão mais. ganhar dinheiro com isso aqui, Mas, Sérgio, cara. o Brasil está dominado por isso. É um onguismo que verbaliza o valor correto, porque defender a comunidade quilombola é um valor justo, legítimo e tal. Mas há serviço de interesses subalternos que não estão... Assim como eu, enquanto não me convencerem, eu não consigo parar de suspeitar da natureza daquele acidente, sabe, que matou a fina flor da nossa engenharia espacial. Uma coisa estranha, mas enfim, pode acontecer, acidentes acontecem de fato e tal, mas aquele ali foi deletério e a consequência futura é que me traz a desconfiança maior que você já registrou. Não aconteceu mais nada, nós perdemos o passo. Então, repare, todo esse universo de telecomunicações, de satélite, de mini-satélites, de coisa num país como o Brasil, de dimensão continental, a China já desenvolveu o seu próprio GPS, o sistema de GPS. China, Índia tem um GPS, Japão tem um GPS dela. O Japão, que é do tamanho do Piauí. Europa tem um GPS dela, a Rússia, que é o serviço GLONASS. E nós ficamos no GPS norte-americano. Qual é o sentido disso? Eu estou